Olá, minha deusa! Bem-vinda à live! Essa semana um pouquinho atrasada. Sejam bem-vindas! E aí, tudo bem, deusas? Como vocês estão? Live que acontece de quarta, hoje aconteceram na quinta. Vamos combinar que essa live é semanal. Ela sofre variações. Oi, Kátia! Tudo bem? Hoje nós vamos falar como deixar o seu processo de emagrecimento mais prazeroso. Porque se não é prazeroso, dificilmente a gente continua fazendo aquilo que precisa ser feito. Fato é. Mas nós temos alguns combinados aqui, né? Vamos deixar o pessoal chegar um pouquinho. Eu separei um conteúdo bem gostoso, bem didático para falar com vocês. São 7 passos valiosíssimos para você organizar aí na sua rotina, ver se você já está fazendo tudo isso, ver se já está dentro, né, do seu planejamento. Se é que você tem um planejamento ou tá só aí sonhando em emagrecer. Separei 3 ferramentas também que eu utilizo nos atendimentos para trazer aqui para vocês, que vão ajudar vocês a terem esse entendimento maior sobre o processo, conseguirem acompanhar, conseguirem ver os resultados, a evolução de vocês. Isso é muito importante, vocês vão ver que eu coloquei isso aqui como um passo. Então vamos esperar um pouquinho para começar. E nós temos um combinado aqui. São os 3 Cs, tá? Então o primeiro C, eu preciso que você curta essa live. Eu me disponho toda semana em vir aqui, ficar conversando com vocês 1 hora, entregando aulas, conteúdos gratuitos que eu poderia estar tranquilamente vendendo tudo isso. Mas eu tô aqui para te ajudar, para levar informação para você, para dar uma luz no fim do seu túnel. Então, curta essa live, não te custa nada. Esse é o seu pagamento para mim. Curta essa live, porque você curtindo, o Instagram entende que esse conteúdo é relevante e entrega para outras pessoas, tá? O segundo C é comente nessa live. Vocês viram que eu deixei aqui fixado para você comentar flor e receber o seu plano de ação personalizado gratuito. Você só precisa escrever flor aqui para mim, tá? Nos comentários. E também comente conforme eu for falando, desenvolvendo esse assunto. Fale comigo, dê sua opinião, conta pra mim se é o seu caso, se você tá precisando disso, tá? E o terceiro C é compartilhe. Você sabia que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Então, por que não contribuir para a evolução dessas 5 pessoas que você mais convive? Né? Se você tem o interesse de emagrecer, de melhorar a sua saúde, de cuidar da sua autoestima, de se sentir melhor com o seu feminino, com o seu corpo de mulher, você se conhecer. Por que você não compartilha essa live com pessoas que também vão estar nessa mesma energia que você? Assim você estará muito mais potente, assim a sua evolução vai ser muito mais fácil, né? Quando a gente tem amigos ali que estão na academia, a gente tem amigos que comem bem, não fica mais fácil a gente seguir o nosso plano? Então, contribui com essa pessoa, envia essa live para essa pessoa, recomenda o meu perfil para essa pessoa. Eu vou ficar muito grata e eu tenho certeza que isso vai ser muito proveitoso para você. Eu tenho pacientes que começou a primeira, né? A primeira veio, tal, começou a fazer. Aí ela indicou para uma amiga. Aí a amiga foi, começou a fazer. Indicou para outra amiga. A amiga foi, começou a fazer. Então as 3 e mais um dos filhos fazendo comigo. São pessoas que estão ali convivendo, trabalham juntos, são amigas, saem para almoçar juntas, saem para o happy hour à noite juntas, vão viajar juntas e estão ali na mesma frequência, uma ajuda a outra. Isso é tão legal, gente. Então, contribui, envia isso para as mulheres que precisam ouvir essa live, que precisam entender como deixar o processo de emagrecimento mais prazeroso, mais fácil, mais leve. Então vamos lá.
3 Cs. Curta, comente e compartilhe esse conteúdo. Combinado? Bom, deusas, tudo que é ruim, que causa muita dificuldade para que você siga, você não vai manter por muito tempo. E o sucesso do emagrecimento, ele está na manutenção, não só do emagrecimento, mas de qualquer mudança que você faz na sua vida, na sua saúde. Então, ontem 3 mulheres entraram em contato comigo falando sobre endometriose, que é algo cada vez mais comum, que aparece muito mais. E o sucesso delas vai ser fazer toda a programação nutricional. A gente vai entrar com uma dieta, a gente vai cuidar do intestino, a gente vai fazer toda a suplementação voltada para o caso dela. Ela vai ter muito sucesso, vai reduzir drasticamente as dores que ela sente, que é a principal queixa quando a mulher sofre de endometriose. Só que o sucesso dela vai ser na manutenção, porque você concorda comigo que uma mulher que ela procura ajuda, ela chega onde ela quer. Então, ela passou 3 meses, 4 meses sem sentir grandes cólicas menstruais, sem ter super sangramento, e tá tendo uma vida tranquila. Ela consegue ir no banheiro, ela consegue pular, ela consegue fazer atividade física, ela consegue fazer sexo sem sentir dor. De repente, acaba o acompanhamento dela e ela não dá continuidade nisso, ela não teve sucesso. Ela só chegou no lugar. Então, quando eu falo pra vocês de emagrecimento, que é um assunto que eu trago aqui, porque às vezes a mulher me procura pra endometriose, mas ela quer também emagrecer. Então, o emagrecimento, ele abrange mais as mulheres. Entende que isso vale pra qualquer outra queixa relacionada à sua saúde como mulher. Então, endometriose, SOP, fertilidade, gravidez, estética. Você precisa ter um acompanhamento, ter um planejamento para chegar onde você quer, mas mais do que isso, você precisa aprender como se manter lá. Esse é o sucesso. E se você está numa rotina ruim, está numa rotina sem graça, difícil de fazer, que não cabe na sua vida, você não vai manter. Então, o seu sucesso, ele não vai acontecer. Eu até falo que o meu trabalho é para mulheres reais, então nutrição da mulher para mulheres reais, e fazer a alimentação caber na sua vida. Porque a alimentação precisa caber na sua vida, e não a sua vida caber na alimentação, que é onde as pessoas erram. Elas querem fazer um negócio tão perfeito, uma alimentação tão perfeita, que elas não dão conta de fazer, porque não é a realidade dela. Então, existem alimentos maravilhosos, né? Até mesmo em congresso de nutrição, em aula de nutrição, a gente vê umas coisas assim que não é acessível. Então, por que não fazer isso ser real para você? Fazer isso funcionar para você? Fazendo dessa forma, você consegue manter. Você precisa entender que o processo de emagrecimento, o processo com o nutricionista, seja de emagrecimento, seja de qualquer outra queixa relacionada à saúde da mulher, ele é um processo mais demorado. A gente não vai resolver em uma consulta só, entende? É um processo, precisa de um método. E por isso precisa ser prazeroso, precisa caber na sua vida. Precisa te dar prazer, você precisa se manter motivada, você precisa se manter lá em cima, com método, com estratégia, para que aquilo ali funcione a longo prazo, para que seja gostoso, para que caiba na sua vida, para que respeite a sua individualidade, as suas preferências e que você consiga manter. Porque uma hora você vai receber alta. As minhas pacientes recebem alta. E aí, como que você vai fazer depois? Você precisa aprender a manter. E nessa manutenção precisa haver prazer. Então, hoje, eu separei para vocês 7 passos valiosíssimos para que isso seja levado em consideração, para que você aplique aí na sua rotina, no seu acompanhamento, para que você leve para profissional que está cuidando de você. Se você tiver comigo, eu já vou aplicar isso. Ou se você estiver fazendo sozinha, já tiver passado por nutricionista e tá aí numa recaída, querendo ver se acontece alguma coisa sozinha, que eu sempre bato na tecla. Quando você tá com um profissional, é muito mais fácil, você perde,
né? Ou melhor, você não perde tempo, né? Muito mais rápido, você vai muito mais guiada no lugar certo. Então, deusas, você precisa primeiramente conseguir visualizar pequenas vitórias. Por quê? Eu já falei isso em algumas aulas. Você tem o seu objetivo grandão. Mas, se você fica só ali, olhando o seu objetivo grandão, querendo chegar aqui, qualquer passinho que você der, ele não é suficiente para você. Você vai estar sempre frustrada porque você não chegou aqui ainda. Só que esses passinhos, eles são super importantes. São inegociáveis, porque entende que só dando esses passinhos, você vai chegar aqui? Então, reconhecer esses passinhos, essas pequenas conquistas, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Então, se você tem uma meta de perder 15 quilos, por que a gente não quebra esses 15 quilos de 3 em 3? De 1 em 1 que seja. Para você se sentir capaz, para você se sentir conquistando esse resultado, para você perceber que cada vez mais você está mais próxima do seu resultado. Porque os 15 quilos, eles vão demorar mais para acontecer. Não vai ser de um mês para o outro. Existe uma caminhada até lá. Então, você precisa perceber essa caminhada. Sabe quando a gente está fazendo uma viagem longa? A gente vai para um lugar bem longe, a gente vai andar, não sei, muitos quilômetros. E você só pensa ali, ai, nossa, eu não vejo a hora de chegar, não vejo a hora de chegar, porque lá vai ser isso, vai ser aquilo, nananana, vai ser maravilhoso, porque eu vou fazer tal coisa, eu vou vestir tal roupa, eu vou tirar tal foto, eu vou em tal restaurante, eu vou visitar o ponto turístico, não sei o quê. E você fica nessa ansiedade pra chegar no bendito lugar. Só que, se você pega uma estrada legal, com vista legal, com cidade legal, se você faz um pequeno estudo sobre o roteiro, você vai curtindo essa estrada. Você escolhe um podcast, você faz uma playlist para essa viagem. E até chegar lá, você curtiu tudo isso aqui. Teve muito prazer. Então, você chega lá. O chegar lá, ele é só mais um passo do processo. Faz sentido isso para vocês, deusas? Eu, quando vou fazer viagem, eu sempre penso nisso. O que eu posso ir fazendo ao longo, né? Então, o que eu vou ouvir, onde eu vou parar, onde eu vou comer, tem algum lugarzinho legal, né? Algum lugarzinho que eu olho na beira da estrada, falo, ai, olha que massa, vamos parar ali? Por quê? Porque é muito menos cansativo, é muito menos maçante. E eu vou chegar onde eu quero. Só que eu trilhei gostando do que eu estava fazendo. Eu trilhei olhando as pequenas conquistas. E é a primeira ferramenta que eu quero falar com vocês. Dentro do meu atendimento, eu trabalho uma ferramenta que chama Meu Quadro de Conquistas. O que é Meu Quadro de Conquistas? Eu envio para as minhas deusas esse quadro de conquistas impresso. Ele é uma folha, eu vou colocar depois no Stories para vocês verem. E ele tem vários quadradinhos, aqui tem 16 quadradinhos, tá? E aí eu escrevo embaixo, né? Reveja todo o seu trajeto e use os quadrinhos como forma de reforçar tudo aquilo que você conquistou até aqui. Então, nesse quadrinho de conquistas, as minhas deusas, elas escrevem assim, passei a tomar mais água, comecei a fazer higiene do sono, consegui ir um dia a mais para academia, ou me matriculei na academia, vesti um short que fazia não sei quanto tempo que coube em mim agora. Fiquei super feliz. Consegui planejar a minha compra do mercado. Consegui fazer as minhas refeições, adiantar minhas refeições, montei marmitas. Ou consegui bater a meta da semana, que era não ficar no telefone à noite, que era comer mais salada. Então, elas vão escrevendo todas essas conquistas. Por quê? São pequenas vitórias que trazem para ela essa visualização, que vão trazer para você essa visualização de que tá dando certo. Então, o que você pode fazer aí? Pega um bloco de notas, você pode tirar um print, eu vou colocar nos stories depois. Tira um print para você usar esse quadro de conquistas. Você pode fazer na sua agenda, você pode fazer à mão, colocar post-it, colar na sua frente, onde você trabalha ali.
Escreve. Todos os dias você tem uma pequena conquista. Todos os dias você faz alguma coisa que está levando você mais próxima do seu objetivo. Reconheça isso. Porque quando você reconhecer, você não fica frustrada e as chances de você desistir são muito menores. Entende isso, deusas? Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Olha só, gente. Eu coloquei aqui para vocês, deixei fixado o comentário para você comentar flor. Você só precisa comentar flor aqui e você vai receber o seu plano de ação personalizado. Eu vou te mandar uma mensagem lá no seu direct para você preencher um formulário para mim e eu vou entrar em contato com você, caso você seja escolhida, para a gente marcar uma call, para a gente criar juntas. Eu vou criar para você o seu plano de ação. O que tem nesse plano de ação, Ana? Tem todo o mapa estratégico para você atingir os seus objetivos. Não é incrível? De forma gratuita, tá? Tudo isso acontece numa chamada de vídeo de 30 minutos comigo. Então escreve flor aqui para receber o seu, tá bom? Então, deusas, a primeira coisa que eu falei é você visualizar as suas pequenas vitórias. Suas pequenas vitórias. Você precisa identificar os seus desafios. Onde eu preciso trabalhar? Ana, eu preciso cuidar mais do meu final de semana. Eu preciso beber menos. A gente vai criar uma estratégia em cima disso. Como que eu faço para beber menos? Vou intercalar com mais água? Vou escolher um álcool em que eu, por exemplo, cerveja você bebe muito mais. Então, qual álcool que eu bebo menos? É um gin, um destilado? É um vinho? Ah, eu só bebo vinho natural. Eu faço isso, tá? Eu só bebo vinho natural. Não tenho tanto acesso assim a vinho natural. Preciso comprar direto com o produtor. Ou seja, bebo nunca, gente. Bebo nunca. E quando você passa a beber menos, quando você tem a oportunidade de beber, você bebe menos. Porque você tem muito mais consciência. Você sabe que não vale a pena. Quando você bebe um tanto, no outro dia você se sente mal, o corpo fica ruim. Tem ali, depois dos 30, a ressaca é muito mais pesada. Vai comprometer o dia seguinte, o seu sono fica ruim, enfim. Eu falo que, só abrindo parêntese aqui com vocês, o álcool, consumir álcool, é um hábito angular. O que isso significa? Quando você bebe, você come mal, pula a refeição ou come demais. Você dorme mal, você dorme mais tarde, você acorda mais tarde, você fica com o corpo ruim, você produz menos, você não treina ou treina muito mal. Você corre o risco de ter que tomar medicação, você passa mal, você desidrata. Enfim, é uma série de acontecimentos por conta da ação de ter bebido. Vale a pena? Então, cria uma estratégia. Como que eu vou fazer para beber menos? Como que eu vou fazer para passar pelos finais de semana? Eu vou ter que falar alguns nãos? Eu vou ter que diminuir um pouco a minha vida social, eu vou ter que escolher melhor os lugares onde eu vou ter que fazer alguns combinados comigo, vou ter que comer em casa antes de sair, entende? Então isso é você pensar sobre o seu processo, o que você precisa fazer. Então entenda os seus desafios, quais são? Esse é o primeiro passo. Por que você vai procurar a Ana para te ajudar? Qual que é o seu desafio? Eu vou perguntar para você na nossa primeira consulta. Tá, você quer perder 15 quilos, você tá aí no processo de compulsão alimentar, você tá com endometriose. Quais são os seus desafios? Onde tá a sua maior dificuldade? A gente vai trabalhar em cima disso. Em cima disso, eu vou fazer com que você enxergue as suas pequenas vitórias, porque isso te motiva, faz com que você consiga manter o seu processo. E é aí que a gente quer chegar, a gente quer manter. A gente não quer só perder 15 quilos, a gente não quer só passar um mês sem cólica. A gente não quer passar uma semana sem comer doce. A gente quer manter isso para nossa vida, porque o seu resultado, o seu corpo, a sua saúde é resultado do seu estilo de vida. O nutricionista, ele traz resultados para você, no seu estilo de vida.
Ontem eu fiz um post. Você não precisa de uma dieta. Você precisa de direcionamento. Você precisa de vínculo. Você precisa de confiança. Você precisa de um guia. Você precisa de uma alimentação que caiba na sua vida. Você precisa ter as suas vontades respeitadas. Você precisa de estratégia. Entende? Então, fiz um super parêntese aqui pra vocês falando da visualização dessas pequenas vitórias. Entenderam até aqui, deusas? Conversem comigo. Rotina. Como é a sua rotina? Você precisa de rotina. Deusas, somos todas adultas aqui. Rotina é essencial. Você precisa ter uma. Se você não tem, se você é uma pessoa muito bagunçada, você precisa trabalhar planejamento, organização e ter uma rotina. Por mais que a sua vida seja bagunçada, existe uma rotina. E essa rotina, ela tem que ser, ela tem que incluir, tem que estar presente na sua rotina o que você precisa fazer para chegar no seu objetivo. Afinal de contas, a gente tá falando da sua vida, a gente tá falando do seu corpo, a gente tá falando da sua saúde, a gente tá falando do seu futuro. Então, você precisa colocar tudo isso na sua rotina. Porque muitas vezes a gente acha que rotina é trabalho, rotina é cuidar da casa, rotina é lavar roupa. E você esquece de você. Sempre quando eu trabalho com agenda, com as minhas deusas, eu falo, olha, aqui você precisa colocar tudo do seu dia. Inclusive assim, ó, escovar o dente, fazer maquiagem, tomar banho, lavar o cabelo, fazer a unha, trabalho, academia, preparar minha refeição, ir no supermercado. Isso faz parte da rotina. Você precisa ter um planejamento. Não existe você ter resultado sem planejamento. Você não vai ter resultado. Ou você não vai conseguir dimensionar esse resultado. Você não vai conseguir saber para onde mais você pode ir. Você não vai conseguir identificar aonde você está errando. Quais são os seus desafios. Qual é a parte mais difícil. O que você precisa organizar e onde você precisa de ajuda. Entende? Então, a agenda, que seja agenda de papel, que seja agenda do Google. Eu gosto da agenda do Google. Inclusive, tem um vídeo que eu mando para as minhas deusas ensinando a usar a agenda do Google. E outra coisa, quando a gente pensa em rotina, não adianta você querer fazer uma alimentação que é incompatível com a sua rotina ou com as suas possibilidades. Então, hoje no mercado, a gente tem muitos alimentos prontos, industrializados, que são legais, que podem caber na sua vida. Então, uma pessoa que está em São Paulo, que trabalha o dia todo fora de casa, fica 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para chegar em casa, aquela confusão. Não adianta eu querer colocar para ela uma latinha de atum e 2 azeitonas no meio da tarde. Ela não vai comer, entende? Então, você precisa olhar e levar para o profissional que está cuidando de você o que é possível você fazer nesse horário. E outra, o que você está disposta a fazer. Porque, mais uma vez, a alimentação precisa caber na sua vida, na sua rotina, em quem você é. E não você se transformar para caber num modelo de alimentação, que é onde vocês erram. Quando vocês pegam uma dieta no ChatGPT, quando vocês pegam uma dieta da famosa no Google. Porque dieta, deusas, não é o que vocês precisam. Mais uma vez, dieta tem uns montes aí para vocês escolherem o que vocês querem fazer. Só que não tem a sua, não tem pra você. Pro momento da sua vida agora. Pro seu objetivo ajustado para suas necessidades. Ajustado para sua realidade. Então é isso que você precisa, entende? Então tente facilitar a sua vida. Não complica, facilita. Porque, mais uma vez, o que tiver muito difícil de você seguir, você não vai seguir. Mulher, você já tá atolada, você já tem 1000 coisas pra fazer. Você já tem 1 milhão de compromissos pra fazer. Só por ter nascido mulher, você já tem um monte de coisa pra carregar. Imagina se você começar a dificultar a sua vida alimentar. É a última coisa que você vai querer resolver. Porque vai te dar trabalho, vai ser chato, vai ser cansativo, vai ser mais uma coisa pra você pensar. Vai ser mais uma coisa pra você resolver, vai ser mais um trabalho.
Aí você vai fazer um dia errado, outro dia errado. Você fala, não, larga a mão disso. Porque não é pra mim. Não é pra mim, eu não sirvo pra isso. E aí você se contenta com a situação que você tá hoje. Com a situação que você tá hoje, que é acima do peso, doente, com dor, indisposta, sem libido, sem autoestima, se escondendo atrás de roupa, não gosta de tirar foto, não vai pra praia. Porque você está insatisfeita. Simplesmente porque você complicou tanto a sua vida que você não deu conta de fazer. E não existe coisa mais importante na sua existência do que cuidar do seu corpo. Sem um corpo, você não faz nada, você não existe, entende? A nutrição é a base de tudo, da sua saúde, da sua existência. Isso vai definir como que você vai envelhecer, como que vai ser o seu futuro. Mulheres, todas nós estamos caminhando para a menopausa. Como você quer chegar lá? Você já vai ter uma queda absurda hormonal. Isso vai te trazer muitas queixas, muitas consequências mesmo. Aumento de probabilidade para doença cardiovascular, aumento de probabilidade para diabetes, para síndrome metabólica, aumento da circunferência da cintura, redução de massa muscular, secura vaginal, perda da libido, infecção de urina por conta da bexiga que cai, perda óssea, perda de colágeno, mais irritabilidade, humor sensível, mais chances de desenvolver câncer de mama. Como você quer viver nos seus 50 a mais? Eu quero estar muito bem. Então é agora que eu preciso cuidar de mim. Então eu preciso fazer com que seja possível. Eu preciso criar uma rotina mínima possível para que eu me cuide, para que eu me inclua na minha vida, no meu planejamento. Você vai cuidar das outras pessoas, mas o principal é você, Deusa. O principal é você. Então a sua rotina precisa ser gostosa e simples, viável, possível, para que você consiga executar. Certo? Tô até com a boca seca já. E aí, deusas, estão conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido pra vocês? Comenta flor aqui, deusa, pra você receber o seu plano de ação personalizado, gratuito. Você vai fazer comigo uma sessão de 30 minutos, vídeo chamada, eu e você. Eu vou criar pra você o seu plano de ação personalizado com todas as estratégias pra você chegar no seu objetivo. Legal, hein? Imperdível. Só escrever flor aqui. Então, nós falamos sobre pequenas vitórias. A gente precisa reconhecer as pequenas vitórias. Elas existem todos os dias. Tem uma pequena vitória. Todos os dias. Eu vou liberar para vocês nos stories depois o quadro de conquistas que eu entrego para as minhas pacientes. Uma rotina mínima viável. Então, você precisa ter rotina. Não tem como você chegar para mim e falar. Tanto que um dos pilares do jardim é organização e planejamento. É um pilar do acompanhamento. Porque não tem como. Você não vai conseguir atingir objetivo nenhum se você não se organizar. Se você não tiver planejamento. Só que a gente se planeja para ter filho, para cuidar de filho, para casar, para ter um marido, para viajar, para arrumar um trabalho, para faculdade, não sei o quê. Mas a gente não se planeja para nossa própria vida. Um absurdo, né? Eu fico indignada. Indignada. E aí, o passo 3, deusa, é ter uma alimentação gostosa. A gente associa muito a alimentação saudável a coisas ruins, porque na hora de fazer salada, vocês fazem alface e tomate. Salada não é só isso. Você pode criar saladas maravilhosas com vários tipos de folha, cortar de maneiras diferentes os alimentos, brincar, colocar fruta, colocar castanha, colocar um pedacinho de pão, colocar queijo, colocar semente, colocar azeite. Dá pra fazer uma refeição completa só numa salada. O bolo que você faz não precisa ser com leite, açúcar, óleo e farinha de trigo. Pode ser com uma farinha de aveia, pode ser com açúcar mais rico,
Pode ser adoçado com uma banana, pode ser adoçado com tâmara, pode ser adoçado com uva passa, pode ter semente, pode ter castanha, pode ser com azeite, pode ser com óleo de coco, pode ser com whey, pode ser com cenoura, um bolo de cenoura, pode ser com leite vegetal, leite de aveia, que é mais barato, não precisa ser leite de macadâmia. Muda os ingredientes, a sua alimentação pode ser gostosa. Às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, ai Ana, mas eu não como ovo. Eu falo, mas você não come ovo nem como base? Tipo, a gente pode fazer um bolinho de caneca, a gente pode fazer uma panqueca, a gente pode fazer uma panqueca doce salgada, a gente pode fazer um muffin, a gente pode fazer um soufflé. Assim você não come? Come. Existem uma possibilidade absurda. Ah, Ana, não tenho tempo pra preparar. Existe muita coisa no mercado hoje, várias marcas legais que eu super trabalho. Inclusive as minhas pacientes têm cupom de desconto pra comprar. Por quê? Porque é possível, a gente precisa fazer ser possível, a gente precisa fazer ser gostoso. Outra coisa, né? Tem uma paciente minha que a gente tá trabalhando com compulsão alimentar, ela gosta muito de doce, eu falei, beleza. Como que a gente vai trabalhar isso? Quando você quer melhorar o relacionamento com uma pessoa, pensa aí, você com seu companheiro, você quer melhorar o relacionamento com ele. Você não vai se afastar dele. Você vai tentar ficar mais perto, conversar, fazer coisas legais juntos. Melhorar essa conexão. Com a alimentação é a mesma coisa. Então, vamos montar refeições gostosas, incluindo esses alimentos. Porque quando você inclui um doce numa refeição, é diferente você fazer uma refeição só com aquele doce. Então, você pode fazer uma refeição com um pote de doce de leite, comer na colher. Você vai comer um monte de caloria, um monte de açúcar, um monte de leite, vai te encher de espinha, você vai ficar inchada, vai se sentir mal, e daqui 2 horas você vai estar com fome. E você vai comer mais. Aquilo ali não vai fazer nem cosquinha nas suas vias, né, no seu metabolismo para enriquecer nutricionalmente. Não vai chegar nem perto. Agora, a gente pode fazer um mingau de aveia, a gente pode fazer uma panqueca, a gente pode fazer um bolo e colocar uma colher de doce de leite. Vai aumentar pouquíssimas calorias, você vai consumir o doce que você gosta, numa alimentação, numa refeição super rica nutricionalmente. É diferente. Então, você não precisa excluir, é só deixar gostoso. É só equilibrar. Tá bom, então eu quero comer um doce no meio da tarde, eu vou colocar um pouquinho desse doce nessa refeição aqui. Ah, eu quero comer um estrogonofe à noite, então eu vou fazer um arroz integral, uma carne mais magra, vou fazer o molho de tomate e vou colocar um creme de leite fresco, um leite de coco, que eu gosto muito de usar. Vou deixar enriquecido, vou fazer um negócio bonito, vou fazer um negócio gostoso. Eu vou reduzir danos, vou aumentar a nutrição. Então, é uma questão de você usar a criatividade. Dentro do jardim, eu monto isso, eu dou sugestões, eu coloco nos comentários, eu entrego caderno de receitas com opções. A gente cria isso juntos, porque a alimentação precisa ser gostosa. E vocês precisam entender que nenhum alimento é capaz de bloquear o seu emagrecimento. Isso não existe. É sempre o contexto. A gente precisa olhar o contexto do dia, o contexto da semana, o contexto do mês. Quanto de déficit a gente teve, quanto de nutrição a gente proporcionou para o nosso corpo, o quanto a gente desinflamou, para que você tenha resultado, entende? Agora, o quarto. Deusas, me conta, vai. Tá fazendo sentido? Ou tô falando muita besteira aqui? Escrevam flor para responder, para receber o seu planejamento personalizado, o seu plano de ação personalizado, gratuitamente. Só escrever flor aqui nos comentários. E aí a gente chega no quarto, deusa. O quarto é: você precisa fazer alguns desvios na sua alimentação. Sim, você precisa fazer. Porque essas exceções, esses desvios, né? Esses alimentos da alegria, que eu chamo,
eles te dão tranquilidade para que você tenha maior aderência ao seu planejamento alimentar, porque você sabe que você pode consumi-los. E existem duas formas de fazer isso. A primeira é através do 90-10. O que é o 90-10, Ana? Você vai pensar aí. Quantas refeições você faz no dia? Tá. Eu faço 4 refeições no dia. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Ok. A semana tem 7 dias. Então, 4 refeições por dia vezes 7, 28. Ok. Quanto é 10% de 28? Não é 2,8? 2,8, 2 refeições, 0,8, 3 refeições na semana. Você vai direcionar para comer o que você quiser. Claro, gente, tem quantidade? Lógico. Tem que ter consciência? Claro, óbvio. Você não vai comer uma pizza inteira, você vai comer um pedaço de pizza. Você não vai tomar uma garrafa de vinho, você vai tomar uma taça. Você não vai comer uma barra de chocolate, é um pedacinho. Lógico, mas você vai direcionar para consumir o que você quiser. Você tem essa liberdade. 10% é um número que te dá esse prazer, essa liberdade para você, inclusive, escolher mais, pensar mais sobre alimentos que realmente valham a pena, que você realmente gosta, porque muitas vezes a gente faz exceção por fazer, só porque tá ali, só porque tá todo mundo comendo, só porque naquele dia você come isso, e às vezes é uma coisa que você nem gosta tanto, que você nem tá tão afim de comer, você tá comendo só por comer. Então, te dá essa possibilidade, e é um número que de forma alguma vai atrapalhar os seus resultados. Porque, mais uma vez, é o contexto, é o todo. E se você tem essa possibilidade de consumir 10% das suas refeições, o que você quiser, pensa a longo prazo isso. Não tem muito mais chance de você continuar naquele planejamento, continuar naquele cuidado alimentar, do que se você não puder comer nada. Só para vocês terem noção, hoje finaliza o desafio Menos é Mais. Foi a última turma que eu abri. Ontem, uma das participantes, a Paulinha, mandou que tinha pesado e já tinha perdido 3 quilos em 15 dias, tá? Nesses 15 dias, eu ensinei elas a fazerem essa conta do 90-10 e elas puderam fazer as refeições livres que elas quiserem, que elas quiseram. E elas fizeram. E mesmo assim, em 15 dias, Paulinha perdeu 3 quilos. Isso ontem. 3 quilos. Tá bom pra você? Comendo o que você gosta. Com um cardápio enorme, cheio de possibilidades, com receita, com coisa gostosa, com combinação gostosa. Isso vai te manter motivada. Vai falar, não, por que eu vou querer comer esse pão francês com margarina? Nossa, olha aqui minha refeição. Que delícia que é isso. Eu não vou trocar. E quando eu quiser comer, eu vou pensar sobre isso, eu vou estudar sobre isso, eu vou ver se realmente vale a pena e aí eu vou comer. E tá tudo bem. Então aí as chances são maiores de você, por exemplo, escolher, eu vou comer um doce da minha avó. Eu vou visitar a minha mãe e vou comer um bolo que ela faz. Você planeja melhor isso. Você faz valer a pena. Porque quando você dá essas escapadas, é realmente pra você sentir prazer. E não é só sentir prazer de colocar na boca. Coloquei na boca, que delícia, e passou. Não, é o prazer de você estar ali, sentada com aquelas pessoas, naquele ambiente, naquele lugar, naquele momento do seu dia, comendo um negócio assim, saboreando, prestando atenção, no todo que envolve aquela escolha. Isso vale muito mais a pena, deusas. Muito mais a pena. Então, se você tiver nessa onda aí, nessa ideia de que precisa ser restrita, não vou comer nunca mais o negócio que eu gosto, não tem lugar para esse alimento na minha vida, você já errou. Você já tá errada. Porque não é assim que você vai emagrecer. Lembra que o sucesso está na manutenção. Tá na manutenção. Não tem conversa. Se você chegou e emagreceu 28 quilos
e não manteve, você não teve sucesso nenhum, deusa. Nenhum. Bom, vamos pro quinto? Nossa, já vai dar quase 1 hora de live. Hoje eu falei, hein, deusas? Ó, escreve flor aqui nos comentários. Se você quiser receber gratuitamente o seu plano de ação personalizado através de uma sessão gratuita comigo de 30 minutos. Escreve aqui, flor. Tá. Passo 5. Você precisa ter as suas expectativas alinhadas. Se você demorou 12 meses para ganhar 20 quilos, você não vai perder esses 20 quilos em 1 mês, em 2 meses, em 12 dias. Isso não vai acontecer, deusa. Não vai. Até se acontecer, vai ser porque você tá doente, aconteceu alguma coisa muito absurda e você não vai ter saúde para isso. Não será um emagrecimento saudável e possível de manter. Então, você precisa alinhar essas expectativas. Em quanto tempo eu consigo perder de boa esses 20 quilos? Criando uma rotina, aprendendo sobre isso. E aí você vai pensar no que você precisa fazer para perder esse peso. Tá, o que eu não estava fazendo antes, que eu comecei a fazer, que eu ganhei peso? O que eu preciso melhorar? Consumo de água, fazer academia, dormir bem, ter um planejamento alimentar, ir para o supermercado, enfim. Você vai pegar aqui o seu monitoramento de hábitos, que é outra ferramenta que eu entrego. E aí, aqui a gente tem 5 semanas. Então, você vai escrever os hábitos que você precisa monitorar. Então, água, treino, sono, leitura, enfim. O que você viu aqui que você precisa fazer para chegar no seu objetivo. E você vai fazer um xizinho ali todos os dias. Fiz, não fiz, fiz, não fiz, fiz, não fiz. Aí você vai olhar, falar, tá, e aí? Eu tô realmente fazendo o que tem que ser feito ou eu tô me sabotando, me enganando? Rastreia isso. Visualiza se você tá realmente seguindo, fazendo o que tem que ser feito. Ou não, se você tá se enganando, você tá criando desculpa, tá se colocando no papel de vítima. Alinha suas expectativas para que você não se sinta frustrada. Quanto maior a sua expectativa, maior a sua frustração. Então, alinha, organiza isso, para que você não caia e desista. Fala, não, isso não é pra mim. E aí você se afunda cada vez mais, né? Porque aí você fica chateada, deprimida, ansiosa, se sentindo mal e você acaba recorrendo pra comida e vai comer ainda mais, vai ganhar mais peso, vai se inflamar mais, vai ter muito mais problema de saúde. Certo, deusa? 6. Valorize o seu processo. Não se apegue somente ao peso na balança caindo. Fique feliz quando você cumprir uma meta de treino, quando você não for para academia, mas fizer uma caminhada, fazer um treino em casa. Quando você recusar um alimento naquele momento, só porque a pessoa te ofereceu, você quis ser educada, não sei o quê. Você falou, não, obrigada. Ah, agora eu não quero. Muito obrigada. Fica feliz por você estar se sentindo melhor. Então aí eu separei outra ferramenta. Sinais de evolução. Fica feliz quando você comer mais verduras e hortaliças no dia e isso ser prazeroso pra você. Quando você mastigar e prestar mais atenção nessa mastigação, quando você estiver comendo. Quando você sentir mais prazer durante o seu processo. Quando você passar a reconhecer sinais de fome e saciedade que são importantes. Quando você comer alimentos preferidos sem culpa, se sentindo bem, sabendo que tá leve, tô tranquila. Entender que o alimento X, ele não vai te engordar e nem te emagrecer sozinho, que tudo é o contexto. Que você fizer atividade física, que você separar momentos de autocuidado, o que são, né? Estudar, ouvir música, ler um livro, conversar, ter cuidados com o corpo, tirar um dia pra você ir fazer seu cabelo, sua unha, uma caminhada, um alongamento. Aumento da confiança. Então você confia, você acredita que você é capaz de atingir o seu objetivo. Identificar situações que influenciam o seu impulso na hora de comer.
Tudo isso são sinais que você precisa visualizar para ver. E aí, realmente, eu tô valorizando o meu processo? Meu peso na balança essa semana não caiu, mas quantos pontos eu fiz aqui? Quantos quadradinhos eu marquei? O que eu coloquei no meu quadro de conquistas? Não é só peso, deusa. Inclusive, peso é muito relativo. Ele só mostra pra mim se você tá leve ou pesada. Se você vai menstruar, você tem 3 quilos a mais. Se você não fez cocô, você tem 2 quilos a mais. Tudo isso pesa. Então, desencana um pouco da balança. Pega uma roupa, a roupinha vestiu, tá confortável, delícia. Tirei foto, me senti mais confortável, ótimo. A pessoa, a fulana, minha amiga do coração, comentou que eu tô com o rostinho mais fino, ótimo. Peso na balança não caiu. Dane-se a balança. Esquece a balança. Agora, pra gente fechar com chave de ouro, que eu sempre falo isso pra vocês, mas antes você escreve aqui nos comentários flor para receber o seu plano de ação personalizado, gratuito. Eu mesma, Ana, vou montar pra você. Escreve aí pra mim. Só fracassa quem desiste. Pode demorar, pode ser mais rápido, pode ter muito obstáculo ou pode ser mais fácil, mas você só vai fracassar. Você só não vai ter sucesso se você desistir. Certo? Então, todas as vezes que você não chegou onde você queria, deusa, não é porque não deu certo, é porque você desistiu. E o não desistir inclui recalcular rota. Recalcula. Vê se é isso mesmo, vê se é assim mesmo que tem que fazer. Se você tiver com nutricionista, se você tiver comigo, a gente vai fazer isso juntas. A gente vai recalcular, a gente vai mudar protocolo, a gente vai mudar planejamento, a gente vai fazer ajuste alimentar, a gente vai trabalhar a sua mente, o seu comportamento, a gente vai trabalhar a sua rotina, a sua agenda, a gente vai facilitar a sua vida, a gente vai falar sobre o seu corpo de mulher, sobre o seu feminino, sobre as emoções, sobre como tudo isso impacta, a gente vai falar de autoestima, de libido, a gente vai fazer suplementação. É completo. Recalcula a rota. Não fica travada, quadrada. Isso também faz parte do não desistir. Então, não deixa que essa desistência, né, essa desvalorização do seu processo seja um gatilho para você acabar com tudo, para você chutar o balde. Entende? Saiu, teve um final de semana. Domingo eu tava no Naturebas. Tomei um vinho bem de boa, bem tranquilinha. Comi uma pizza depois, tava super com fome. No outro dia, rotina. No outro dia, rotina. No outro dia, rotina. E cada dia que passa vai ficando mais fácil voltar pra rotina. E é isso. Você não olha pra trás. Passou, passou. Já era. Volta pra rotina. Não faça compensações. Então, muitas vezes eu recebo assim: ai, Ana, comi muito no final de semana. Será que não vale a pena fazer um jejum hoje? Por que você vai fazer um jejum hoje? Pro seu inconsciente, pra sua mente, entender que fazer jejum é algo ruim, é uma consequência de um absurdo, de um exagero que você cometeu, como se isso fosse um castigo pra você. Ah, vou fazer mais exercício. Pra quê? Pra sua mente entender que fazer exercício é um castigo por você ter se comportado mal? Não. A gente vai fazer jejum como um protocolo, a gente vai fazer atividade física normal, é voltar para a rotina. Não existe segredo, deusa. Não existe segredo. Mas você precisa ter um guia. Você precisa fazer isso dar certo na sua vida, de uma forma que caiba na sua vida. De uma forma que você consiga assimilar o que está acontecendo. De uma forma que você consiga aprender para que você mantenha. De uma forma que seja possível manter para você ter resultado. Então, se você quiser receber o seu plano de ação personalizado, gratuito, você só precisa escrever flor aqui.
Caso você queira virar deusa, entrar para o jardim e ter tudo isso, tudo que eu falo em todas as lives, em todas as aulas, é só clicar no link da minha bio e vir falar direto comigo no WhatsApp. Eu vou te apresentar todo o meu programa, o que está incluso, como você vai atingir os seus resultados, como que eu posso te ajudar, o que eu ofereço para te ajudar. Pode ser presencial, em Conceição dos Ouros. Pode ser online também. A maioria das deusas são online. Então clica lá, vem falar comigo. Não adia mais essa mudança na sua vida. Não se deixa mais para depois. Você já passou a sua vida se deixando para depois. Então foca em agora, foca em se sentir bem. Você sentindo bem, estando bem com a sua aparência, estando bem com o seu corpo, estando bem com o seu físico, a sua saúde. Isso aí só vai te dar gás pra correr atrás do que você precisa correr. Para as outras coisas que muitas vezes você fica colocando na frente, deusa. O seu corpo é a sua máquina. Se ele não tá bem, acabou. Nada mais tá bem. Pensa nisso, pensa com carinho. E muito obrigada por essa 1 hora aqui comigo. Foi uma delícia, como sempre. A nossa aula fica salva por 24 horas. Depois dessas 24 horas, ela vai lá pro YouTube, que também tá no link da minha bio. Lá no YouTube tem todas as aulas para você maratonar e sair de lá expert na sua saúde de deusa. Tá bom? Beijo!